O mundo está mudando. Você sente isso? O mundo está entrando em colapso. Conflitos, fome, pandemias, crises econômicas, governos instáveis. Você sente que há algo errado, não sente? E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Apocalipse 6:2. E se eu te dissesse que os 4 cavaleiros do Apocalipse já estão cavalgando entre nós? Não estamos falando de meras metáforas, estamos falando de figuras reais, que estão redefinindo o destino da humanidade diante dos nossos olhos. Hoje, eu vou te apresentar as evidências de que Trump, Musk, a China e Zelensky são a encarnação dos 4 cavaleiros. E que os próximos anos podem mudar a história para sempre. Guerra, Donald Trump, o grande jogador do tabuleiro geopolítico. Desde seu primeiro mandato, Trump sempre se posicionou como um líder de guerra. Ele rompeu alianças, pressionou rivais, fortaleceu o exército americano e reacendeu velhos conflitos. Agora, com a guerra da Ucrânia, ele está preparando o cenário perfeito para algo ainda maior. Os Estados Unidos ameaçam cortar o apoio à Ucrânia. Se isso acontecer, a Rússia terá caminho livre para avançar, e o mundo inteiro pode ser arrastado para um conflito global. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Trump está encarnando o Cavaleiro Vermelho. Sua volta ao poder pode significar o início de um novo ciclo de destruição. Fome, Elon Musk. A tecnologia como arma de controle. A fome do futuro não será causada pela falta de comida, mas pela falta de trabalho. E quem está pavimentando esse caminho? Elon Musk. Musk está liderando a revolução da inteligência artificial, que em poucos anos substituirá milhões de empregos. O resultado? Um exército de pessoas desempregadas, sem propósito e dependentes de um sistema de controle. Na linha tênue entre tédio e desesperança, o ser humano buscará cada vez mais maneiras de pôr fim à própria existência, mas a tecnologia estará tão avançada que será quase impossível para o homem morrer. A Bíblia previu isso quando disse: naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. Com a implementação da renda básica universal, as pessoas perderão sua autonomia, ficarão dependentes do Estado, e serão controladas como nunca antes. Peste, China. A pandemia foi só o começo. A China já foi o epicentro da Covid-19. Agora, novos vírus começam a surgir novamente. Mas será que tudo isso é natural? Ou faz parte de uma estratégia? Pandemias criam medo, e o medo leva ao controle. Se outra crise sanitária surgir, os governos terão poder absoluto sobre as pessoas. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Apocalipse 6:8. Cada novo vírus pode ser uma peça no jogo da Agenda 2030. Um jogo para enfraquecer a população e fortalecer a elite global. Morte. Volodymyr Zelensky, o herói fabricado, e o verdadeiro rosto da morte. Zelensky foi vendido ao mundo como um herói, um símbolo da resistência. Mas por trás dessa imagem perfeita, existe um lado obscuro que poucos conhecem. Antes de ser presidente, Zelensky era um comediante. Ele estrelou uma série onde interpretava um professor que, por acidente, se tornava presidente da Ucrânia. O que era apenas ficção, se tornou realidade. Mas Zelensky não cumpriu suas promessas de paz. Ele prometeu negociar com Putin, mas voltou atrás. Ele aceitou cessar fogos, e depois os quebrou. E a guerra continua. Mais soldados morrem. Mais civis sofrem. E seguiam após ele o inferno e a morte, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6:8. Zelensky não é um líder da paz. Ele é o cavaleiro da morte. E enquanto ele estiver no poder, a guerra jamais terá fim. O papel de Zelensky na instabilidade da Ucrânia. 2014, manifestantes ucranianos depõem Viktor Yanukovych. 2019,
Zelensky assume o poder sem apresentar um plano de governo. 2022, a Rússia invade a Ucrânia, e Zelensky se torna um herói global. 2023, escândalos de corrupção começam a surgir. O dinheiro das potências ocidentais desaparece. A guerra mantém Zelensky no poder. E quanto mais longa ela for, mais ele se beneficia. A Ucrânia pode ter se tornado um campo de teste para a guerra total do futuro. O mundo está em crise. Guerras, pandemias, fome e colapsos financeiros. Mas enquanto todos olham para as grandes potências, poucos percebem que o verdadeiro catalisador do caos pode ser um único homem. E seguiam após ele o inferno e a morte, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6:8. O quarto cavaleiro do Apocalipse é descrito como aquele que espalha morte, destruição e desolação. E hoje, eu vou te mostrar por que Zelensky pode ser a encarnação desse papel. A ascensão de um comediante ao poder. A vida imita a arte? Você sabia que antes de ser presidente, Zelensky era um ator e comediante? Em 2015, ele estrelou a série Servant of the People, onde interpretava um professor que, por acidente, se tornava presidente da Ucrânia. E o que parecia apenas ficção, se tornou realidade. Em 2018, sua produtora criou um partido com o nome da série. Poucos meses depois, ele anunciou sua candidatura. Ele não apresentou um plano de governo. Ele evitou entrevistas. E mesmo assim, foi eleito com 73% dos votos. Mas aqui está o detalhe que poucos percebem. Esse homem já estava sendo preparado para algo maior. O presidente que prometeu paz, mas trouxe guerra, a guinada de Zelensky para o conflito. Zelensky se elegeu com a promessa de encerrar o conflito com a Rússia. Ele negociou cessar-fogo, iniciou conversas com Putin e até retirou tropas da linha de frente. Mas então, tudo mudou. Em 2021, ele voltou atrás, reforçou as tropas na região separatista de Donbas e reverteu todas as tentativas de paz. Pouco tempo depois, Putin declarou guerra à Ucrânia. E Zelensky se tornou um herói mundial da noite para o dia. Agora, ao invés de buscar negociações, ele exige mais armas, mais dinheiro, mais apoio, enquanto a guerra se prolonga indefinidamente. E ao cavaleiro foi dado o poder de matar pela espada, pela fome e pela peste. O herói fabricado pelo Ocidente, a máquina de propaganda. Zelensky foi elevado a um status quase mítico. Ele foi capa da Time como Pessoa do Ano. Teve canções escritas em sua homenagem. Seu nome foi dado até a uma espécie de organismo marinho extinto. Mas e se tudo isso for apenas uma peça de marketing? Uma estratégia para justificar o envolvimento do Ocidente na guerra? Os Estados Unidos e a OTAN enviaram bilhões de dólares para financiar o exército ucraniano. Enquanto isso, o país se tornou um dos mais corruptos da Europa. E aqui entra a pergunta: esse dinheiro está realmente indo para o povo ucraniano? Ou está financiando algo muito mais obscuro? Corrupção, censura e ditadura, o preço do poder absoluto. Zelensky baniu partidos políticos de oposição. Ele fechou veículos de imprensa que discordavam do governo. E mais recentemente, ele usou a lei marcial para impedir novas eleições, garantindo que ele continue no poder indefinidamente. Isso soa como um líder democrático, ou como um ditador? A guerra justifica tudo. E enquanto a guerra continuar, Zelensky continua governando. O que significa que ele nunca terá interesse em encerrar o conflito. Quanto mais tempo isso durar, mais vidas serão destruídas, mais países serão arrastados para o caos, e mais próximo estaremos de um colapso global. E a morte e o inferno seguiam. Se você chegou até aqui, já sabe que há algo de muito errado com Zelensky. Mas e se eu te dissesse que isso vai muito além da guerra? Que os eventos que estamos presenciando podem ser apenas um ensaio para algo ainda maior? E ao cavaleiro foi dado o poder de matar pela espada, pela fome e pela peste. Apocalipse 6:8. A entrada da Ucrânia na OTAN e o risco de uma guerra mundial, o jogo sujo da política global. Zelensky não esconde seu objetivo final, incluir a Ucrânia na OTAN. Mas isso é um problema enorme, porque isso significaria um confronto direto entre Rússia e Ocidente.
A Rússia já deixou claro que isso é uma linha vermelha. Se a Ucrânia entrar na OTAN, o conflito pode escalar para um nível que o mundo jamais viu antes. E agora, pense comigo, quem mais se beneficiaria de uma guerra dessa escala? Bancos, indústrias de armas, governos que precisam de justificativa para censura e controle absoluto. A Ucrânia pode estar sendo usada como um peão para iniciar uma nova fase da Agenda 2030, onde os governos terão justificativa para reprimir ainda mais a liberdade das pessoas. Zelensky pode não estar planejando nada disso, mas ele com certeza está sendo usado para acelerar esse processo. O poder da propaganda e o controle da informação, a guerra da mente. Agora, pense no seguinte: se essa guerra fosse realmente justa e heroica, por que a Ucrânia precisaria controlar tão rigidamente a informação? Jornalistas ucranianos que discordam da narrativa oficial são perseguidos, silenciados ou até desaparecem misteriosamente. O governo de Zelensky impôs um sistema de informação unificada, onde todas as mídias devem transmitir a mesma mensagem. Isso não soa familiar? Esse é o mesmo tipo de tática usada por regimes totalitários ao longo da história. A guerra moderna não acontece apenas no campo de batalha, acontece na mente das pessoas. Se você controla a narrativa, controla a percepção da realidade. E se controla a percepção, pode fazer as pessoas acreditarem em qualquer coisa. Pois haverá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. 2 Timóteo 4:3. Se a verdade for controlada, como saberemos quando estamos sendo enganados? O uso de Zelensky para enfraquecer o Ocidente. A manipulação por trás do caos. Agora, pense comigo, enquanto bilhões de dólares são enviados para a Ucrânia, os países ocidentais enfrentam crises econômicas gigantescas. A inflação está fora de controle, a dívida pública está no limite, a confiança nas instituições está desmoronando. E quem mais se beneficia disso? A China. Enquanto o Ocidente queima seus recursos e mergulha no caos, a China está se fortalecendo, expandindo sua influência e se preparando para tomar o papel de líder global. Agora, a pergunta é: isso é um simples acaso, ou um plano meticulosamente orquestrado? A elite global precisa do caos para justificar mudanças drásticas. E não há ferramenta melhor do que um líder carismático envolvido em um conflito aparentemente justo. Pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2:7. O caos sempre vem antes da reestruturação. E se estamos vendo o caos ser fabricado, então o que será que vem depois? Olhando para todos esses eventos, é impossível não ver o padrão. Zelensky pode não ser o cérebro por trás disso tudo, mas ele definitivamente é a peça que está pavimentando o caminho para algo muito maior. E seguiam após ele o inferno e a morte, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6:8. Os sinais estão aí, as peças estão se movendo, agora resta saber quanto tempo ainda temos. Se você percebeu o que está acontecendo, comente: a verdade precisa ser dita e compartilhe esse vídeo antes que seja tarde demais.